Bom dia, senhoras e senhores participantes do seminário do Bicentenário da Independência do Brasil, promovido pelo Comando Militar do Sul. Cumprimentando a todos, quero agradecer ao senhor General Soares pelo convite para participar desse evento da mais alta importância para a preservação da memória nacional, apresentando o tema Guerra da Independência, a luta para manter o Brasil unido. Um tema que merece uma explicação preliminar. A Declaração da Independência, com a instalação de um governo legal e legítimo, o reconhecimento dessa independência pelas principais potências mundiais e a convocação de um processo constituinte, tudo isso não garantiu a extensão da soberania nacional a todos os pontos do território brasileiro. As Cortes de Lisboa tentaram subtrair à autoridade do governo de Dom Pedro extensas partes do território nacional. Ambições políticas locais, misturadas a ideologias, deflagraram surtos secessionistas. Países vizinhos tentaram, direto ou indiretamente, se apossar de regiões do país. E, até o momento do golpe absolutista de Dom Miguel, lá em Portugal, Lisboa preparava o envio de uma força expedicionária ao Brasil para anular a independência. Assim, ao mesmo tempo em que se institucionalizava, o Estado brasileiro teve que enfrentar graves crises políticas e militares que se estenderam pela maior parte do primeiro reinado. A Constituinte começou a funcionar em maio de 1823, estando ainda em curso a Guerra da Independência. E o fechamento dessa Constituinte, em novembro desse mesmo ano, deu causa à rebelião separatista no Nordeste, em 1824, que, por sua vez, só pôde ser efetivamente combatida uma vez afastada a ameaça do corpo expedicionário português. No Sul, aqui no Sul, aí no Sul, as maquinações políticas do comandante português na Cisplatina acenderam as ambições de Buenos Aires sobre a banda oriental e a fronteira sul do Brasil, originando a guerra que eclodiria em 1825 e iria se misturar à luta política no Rio de Janeiro. Superada essa primeira fase de lutas com a pacificação do Nordeste em 1824 e a assinatura da Convenção Preliminar de Paz entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Prata, em agosto de 1828, as ameaças à soberania e à unidade nacionais voltariam a tomar forma após a abdicação de Dom Pedro em 7 de abril de 1831. No Rio de Janeiro, logo depois da abdicação, a partir da indisciplina militar, espalhou-se pelo país um clima de desordem e contestação, que fez eclodir revoltas e revoluções que custaram muitas vidas, destruições e enormes prejuízos à economia do país ao longo de quase 20 anos. Nosso objetivo nessa palestra é identificar as causas e características desses conflitos, apontando as razões pelas quais o Brasil não se dividiu e conseguiu estabelecer no Hemisfério Sul o primeiro Estado-nação constitucional, liberal e democrático. Para esgotar o nosso tema, nós vamos dividir a apresentação em dois blocos. Primeiro bloco, as ameaças à integridade nacional. E o segundo bloco, o estabelecimento do Estado-nação. E ao final, vamos procurar, pela reflexão, chegar a algumas conclusões. As ameaças à integridade territorial brasileira, nesse período pós-independência, são três, bem caracterizadas. A Guerra da Independência, a Confederação do Equador e a Guerra de 1825. A Guerra da Independência, ela, como costuma acontecer, é um ato político do Estado, no caso do nascente Estado brasileiro. Dom Pedro I vai assumir a condução desta guerra ainda antes do 7 de setembro, no mês de agosto. Mas ela começa, na verdade, quase que de maneira espontânea, na Bahia, em junho de 1822, com a revolta da Vila da Cachoeira,
contra o general Madeira de Mello, em Salvador. Esse processo vai se desenvolver ainda quase que com a dinâmica própria, até que em agosto de 1822, Dom Pedro, por duas declarações importantes aos povos do Brasil e às nações amigas, ele assume politicamente a direção dessa guerra. Essa guerra vai se desenvolver em 3 campos bem caracterizados também. O centro de gravidade da guerra é na Bahia, onde, em novembro de 1822, nós vamos ter a batalha mais importante dessa guerra, de Pirajá, quando as tropas do general Madeira tentam romper o cerco que foi estabelecido pelos patriotas do Recôncavo, não só baianos, mas, nessa altura, pernambucanos também, a Salvador. A derrota das tropas portuguesas nessa batalha de Pirajá, em 8 de novembro de 1822, ela causa um impacto muito grande nas forças do general Madeira, porque se tratava de forças profissionais com experiência de combate na Guerra Peninsular, que foram derrotadas por tropas milicianas brasileiras. No ano de 1823, a luta prossegue com a manutenção do cerco, mas com uma grande novidade: a esquadra brasileira, a recém-criada esquadra brasileira, entra em ação. Combate a esquadra portuguesa na saída do porto de Salvador e a engarrafa dentro da Baía de Todos os Santos. Embora antes já estivesse em operação uma esquadrilha de João das Botas, de lanchões, de barcaças, que já estavam fazendo um excelente serviço combatendo as canhoneiras portuguesas. A luta vai prosseguir com a manutenção do cerco. O almirante Cochrane comete um gesto de audácia incrível, tentando tomar navios portugueses à noite dentro da Baía de Todos os Santos. Isso coloca o general Madeira em alerta, ele não ia conseguir se manter nessas condições. A guerra na Bahia encerra em 2 de julho, quando os portugueses evacuam Salvador e 71 navios embarcam todos os portugueses e tropa que desejam voltar a Portugal e são perseguidos até o Tejo pela esquadra brasileira. Dos 71 navios, só 40 chegaram a Portugal. 30 foram tomados, incendiados e mais de 2.000 homens das tropas portuguesas feitas prisioneiros. Mas a Guerra da Independência também acontece no nordeste do país. Vai acontecer em março de 1823 uma batalha dramática. Os patriotas cearenses e piauienses são batidos na Batalha do Genipá pelas tropas do Major Fidié, mas essa vitória tática portuguesa não resulta em vantagem estratégica, pois os portugueses estavam cercados pelos cearenses, que vinham de leste, piauienses do sul e os remanescentes dessa força. De forma que os portugueses são obrigados a se enclausurar em Caxias, na emblemática Caxias, e em agosto vão se render. E o último ato da Guerra da Independência é na Cisplatina, onde, desde 1822, as tropas daquela divisão que tinha vindo de Portugal para ajudar na ocupação da Banda Oriental se colocaram contra a independência, depuseram o general Lecor, que tinha se associado à independência, e, sob o comando do general Álvaro, pensam até e tentam, né, se deslocar para Salvador para reforçar as tropas do general Madeira. Mas em outubro, um combate naval encerra de vez os navios portugueses dessa tropa em Montevidéu. Então, a Guerra da Independência foi uma guerra para manter o Brasil unido, e o seu centro de gravidade foi expulsar as forças portuguesas do território nacional. Segunda ameaça à nossa unidade e integridade territorial foi a Confederação do Equador. Um fechamento da Assembleia Constituinte, outorga da Constituição pelo Imperador, Paz de Andrade, Manuel de Carvalho Paz de Andrade, se recusa a reconhecer como presidente da província o Marquês de Recife, nomeado pelo imperador. Depois de algumas tentativas de negociação entre o governo do Rio de Janeiro e os rebeldes, fracassadas, essa direção pernambucana convoca outros estados
para aderirem à revolta e lança uma proclamação secessionista, né, da Confederação do Equador, uma divisão do país. O governo reage, nomeia uma comissão militar para julgar os rebeldes, dá o comando das forças operacionais que vão se colocar contra essa rebelião, que é o general, o brigadeiro Lima e Silva, a mesma pessoa, o presidente da comissão e comandante operacional. E remete a esquadra sob o comando do almirante Cochrane para debelar a rebelião. Essa rebelião, que já havia se estendido ao Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, é decidida do ponto de vista, é sufocada do ponto de vista militar pela tomada, pelo ataque a Recife, em 1824, pelas forças do brigadeiro Lima e Silva e os marujos do capitão Oliver Norton, de tal forma que em pouco tempo ela é suprimida. Mas foi uma rebelião perigosa que colocou naquele momento difícil da consolidação do Estado brasileiro, a unidade nacional em risco. E a terceira ameaça à integridade nacional, logo depois do 7 de setembro, veio com a Guerra de 1825, a guerra mais perigosa para a unidade do Brasil. A guerra, ela tem uma campanha militar, na campanha de 1827, planejada e conduzida pelo general Alvear, conforme depoimento do general Lavaleja no Congresso de Buenos Aires, para destruir o exército brasileiro no sul, promover uma rebelião e separar o Rio Grande do Sul do Brasil. O objetivo da campanha, da única campanha militar desencadeada pelos platinos, era esse. O Exército do Sul, nós temos que lembrar que aí nós temos o cumprimento pela primeira vez pelo Exército Brasileiro da sua missão constitucional e institucional de defesa da pátria. Missão cumprida e levada a muito bom termo nesta campanha e nesta guerra. Já era esperada a invasão, a população do Rio Grande do Sul já sabia, fruto das invasões anteriores, essa guerra tem que ser compreendida no contexto de uma guerra de 100 anos no Prata, conforme eu exponho no meu livro de História Militar, 5 séculos de História Militar do Brasil. Essa invasão já era esperada e a nossa cavalaria comete atos brilhantes durante essa campanha. Bento Gonçalves, perto de Jaguarão, Bento Manuel na extrema esquerda, perto de direita, perto de Uruguaiana, mantendo a linha de fronteira e trazendo os brasileiros que viviam no Uruguai, na banda oriental, para o nosso território, enquanto o exército se concentrava em Santana. O deslocamento de Santana até Bagé, quando o exército opera a junção, e uma vitória estratégica, foi coberto de maneira espetacular pela cavalaria de Bento Manuel e de Bento Gonçalves. Mas, após isso, o exército brasileiro é atraído a uma batalha de destruição, a uma armadilha em Passo do Rosário, e ali ele surpreende, pelo seu poder de combate e competência dos seus chefes, o inimigo que tinha colocado o exército brasileiro num local que ele queria para destruir. A batalha é um sucesso para o exército brasileiro, porque ele recusa a consecução dos objetivos do inimigo, ataca o inimigo durante toda a manhã, a infantaria, se a cavalaria foi brilhante na cobertura da fronteira e reunião do exército, esse dia foi da infantaria. A infantaria brasileira adquiriu uma fama terrível, temível, no Cone Sul, porque ela resistiu a todas as cargas e dispersou todas elas, causando muitas baixas ao inimigo. Essa batalha termina quando o comandante brasileiro verifica que ele havia sido atraído e não tinha poder de combate para destruir o inimigo. Ele rompe o combate e vai continuar sua missão na manutenção da defesa do território, no Porto do Cacequi, e com isso força o comando inimigo a abandonar o território brasileiro, encerrar a campanha e pedir paz ao Império, em maio de 1827.
Enquanto isso, a Marinha do Brasil simplesmente havia bloqueado o Rio da Prata ao comércio internacional, uma decisão grave do governo brasileiro, e caçava pelo Atlântico Sul, desde do extremo sul do Atlântico até as costas da África, corsários de todas as nações às quais Buenos Aires havia distribuído cartas de curso. Mais de 300 embarcações brasileiras foram assaltadas ou tomadas durante essa guerra naval, a última guerra à vela da história. E o Brasil vence essa guerra também no campo naval. De tal forma que a guerra de 1825 é a terceira grande ameaça clara, nítida, à integridade do território nacional, que é superada também pela ação conjunta dos militares, Exército e Marinha, do governo, que executa uma estratégia muito bem planejada e conduzida, e da nossa diplomacia, que arremata a primeira vitória diplomática do Império, como disse Oneto Viana, um intelectual uruguaio. Então, esses são os três blocos. Vamos, então, passar ao estabelecimento da ordem no país. São 10 revoltas, senhoras e senhores. É impressionante o que acontece ali após o 7 de abril de 1831. Vamos lá, deflagradas na regência 7 revoltas. Na Bahia e Maranhão, a mera divulgação da notícia da abdicação já provoca queda do presidente da província, queda do comandante de armas. Esse processo se repete em Sergipe, Santa Catarina, e começam aí as confrontações com instabilidade política. Em seguida, ainda em 1831 e 32, o batalhão 26, batalhão de infantaria, aquartelado no Mosteiro de São Bento, se rebela. O corpo de polícia também se dispersa. E logo em seguida acontece a concentração popular e de tropa no campo de aclamação. São fatos graves naqueles primeiros dias da regência, que provocam a convocação de sessão permanente da Câmara e do Senado, para os senhores e senhoras avaliarem como aquilo ameaçou as instituições naquele momento. Segue-se a revolta dos cabanos, em Alagoas e Pernambuco, que vai se estender entre 1832 a 1835. Aí o polo, onde esse motivador é o oposto. A liderança são de senhores de engenho que querem a volta de Dom Pedro I, que era a restauração, aquele ideal Caramuru, do nome do jornal que patrocinava essas ideias. Em seguida vem a primeira grande revolta, realmente sangrenta e custosa, a cabanagem, no Grão-Pará, entre 1835 e 1840. Luta política entre as facções, degenera em violência política com assassinato do presidente da província e do comandante de armas. O governo esse governo local se recusa a obedecer à regência. Belém é tomada pelos rebeldes, retomada pelas forças legais, segue-se uma guerrilha no interior, no Grão-Pará, Bocadura na Amazônia, uma rebelião preocupante, porque o prosseguimento dela poderia alimentar uma ação da França, que não se conformava em não dominar a margem esquerda do Amazonas, e ela só vai ser debelada em 1840. A próxima revolta, também séria, a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, entre 1835 e 1845, provocada pela não aceitação dos presidentes nomeados pela regência, pela insatisfação econômica, com a questão do charque, impostos, e por influências platinas. Ela tomou a feição separatista, embora essa não fosse a sua motivação original. Essa guerra, de uma maneira geral, nós podemos, de uma maneira muito sumária, dividir em 3 fases. A primeira fase, até a prisão de Bento Gonçalves. A segunda fase, depois, quando Bento Gonçalves foge da prisão, reassume a liderança da guerra, é a fase mais dura, fuzilamentos, as batalhas mais intensas, vai culminar com a proclamação de uma república juliana em Santa Catarina, confederada à República Farroupilha, e, por fim, segue-se um período de relativa inação e, por fim, a partir de 1843, a ação de Caxias com a pacificação. Essa rebelião, essa pacificação, a pacificação dessa rebelião se consuma na recepção festiva
que Dom Pedro II tem ao visitar Porto Alegre ainda em 1845. E também na eleição, quase por enorme maioria, de Caxias como senador da província. Prosseguimos, Sabinada, na Bahia, de 7 de novembro de 1837 a 1838. Curta, mas também provocada por recusa à autoridade da regência, proclamação de república até a maioridade do imperador, e ela só foi suprimida à custa de duros combates para a retomada de Salvador em 13, 14 e 15 de março de 1138. As forças legalistas comandadas por um grande herói da Batalha do Passo do Rosário, o Brigadeiro Calado. E a última revolta que se deflagrou na regência, a Balaiada, sangrenta, violenta e perigosa também. Ela se origina na luta política entre oposição e situação, Bentivis e Cabanos, na província, e esse colapso da autoridade deu espaço a uma bandidagem, a um fenômeno de desordem, de vingança, de ressentimento, que vai desencadear uma violência muito grande no interior da província. A cidade de Caxias é cercada, tomada, retomada pelas forças legalistas, até que, com a chegada do então coronel Luiz Alves de Lima e Silva, nomeado presidente da província e comandante de armas, a revolta é dominada pela perícia pela qual ele conduz as operações e a habilidade política. Tá? Mas esse processo de quase anarquia deflagrado a partir de 7 de abril não cessa na regência. Nós ainda vamos ter 3 revoltas no segundo reinado, depois que Dom Pedro II assume o trono pela maioridade. A Revolta Liberal de São Paulo, de maio a junho de 1842, uma liberal de Minas, que se segue entre junho e agosto de 42, e a Revolução Praieira, em Pernambuco, entre 1848 e 1851, a última do Império. A Revolução Liberal de São Paulo foi causada pela substituição do Ministério Liberal pelo Conservador, dentro do processo eleitoral. E a dissolução, autorizada pelo poder moderador, da Câmara de Deputados pelo Imperador e convocação de novas eleições. Os liberais não se conformam e se levantam em armas contra a decisão e contra o governo, exigindo a substituição do gabinete, do governo em si. Combate de Venda Grande, perto de Campinas, sela o destino da revolta. E segue-se a entrada de Caxias em Sorocaba e a prisão do padre Feijó, o famoso ministro da Justiça, um homem tão duro, defensor da lei, que nesse caso havia se alinhado a esse movimento contra a lei, como Caxias faz questão de lembrar a ele em correspondência por ocasião de sua prisão. Segue-se a liberal de Minas Gerais, que já comentamos, os mineiros motivados da mesma forma que os paulistas, seguem os paulistas, embora a Revolução já estivesse praticamente sufocada em São Paulo, e se levantam. Depois de alcançar algumas vitórias em Queluz e Sabará, mas não conseguirem atacar Ouro Preto, eles são derrotados por Caxias no combate de Santa Luzia, em 20 de agosto de 42, perto do Rio das Velhas. Isso encerra o movimento. E, finalmente, a Revolta Praieira, em Pernambuco, entre 1848 e 1851. Essa revolta em Pernambuco, a última do Império, ela tem antecedentes autonomistas da Guerra dos Mascates, lá no início do século XVIII, da Revolução de 1817 e 1824 em Pernambuco. Quer dizer, determinadas regiões do país, pelo seu sentimento, a importância, a consciência da sua importância dentro do conjunto do Brasil, eventualmente se levantam arguindo decisões do poder central ou contestando a autoridade dos seus mandatários. O que acontece aqui? Aliás, Pernambuco tem essa tradição já desde Duarte Coelho, lá desde das capitanias, quando ele não quis aceitar placidamente a autoridade do governo geral. Então, há esses antecedentes longos, antigos, né, mais distantes, e ela reflete também a Revolução de 1848. A origem dela é o inconformismo com o domínio do clã Cavalcante, né, e depois a substituição também do governo liberal.
Então, de uma maneira geral, dessas três revoluções, desculpe, dessas três revoltas, origens e causas, vamos analisá-las rapidamente. Devido à agitação popular e indisciplina da tropa, duas. Aquela primeira das notícias da abdicação, Bahia e Maranhão, e o Rio de Janeiro, aquelas desordens militares no Rio de Janeiro. Esses dois levantes, esses dois movimentos, tipicamente originados da agitação popular e indisciplina. Depois nós temos, como origem e causa comuns, a rejeição da autoridade da regência. Isso aí foi muito forte nesse período. A autoridade da regência foi contestada de várias formas. Nós temos aí três revoltas que se originam a partir desse motivo. A cabanagem, lá no Pará, a farroupilha, no sul, e a sabinada. E a luta política, originada pela luta política, sem que necessariamente tenha havido, em primeira mão, uma contestação à regência, mas a disputa política que cria o vácuo de poder e de autoridade na região, nós temos aí 5 revoltas. Os cabanos, em Alagoas, contestando a deposição de Dom Pedro por ele próprio, aí querendo a volta, a Balaiada, as 2 liberais de São Paulo e de Minas e a Praieira de novo. As causas e origens não caracterizam necessariamente a revolta. Então aqui nós temos nessas revoltas, para provocar reflexão dos senhores e senhoras, naturezas distintas, algumas vezes, das origens dessa revolta. As revoluções sociais, ditas sociais desse período, a cabanagem, balaiada e praieira, eu acho que não ficou, elas não começam dessa forma, mas esse caráter social emana delas, motivado por ressentimento, sentimento de revanche e desordem mesmo, provocada por maus alimentos. A política, a natureza política, nitidamente, os motins iniciais com a chegada da notícia da abdicação, os motins militares no Rio, a revolta dos cabanos, a sabinada e as liberais de São Paulo e Minas, de natureza essencialmente política. E separatista, a farroupilha, da mesma forma que fora a Confederação do Equador, sempre enfatizando que essa não foi a motivação original dela, mas depois essa natureza emerge no seu desenvolvimento. Isso acontece em função de determinadas distâncias, de determinadas regiões e do momento histórico também em que aquilo se dá. De forma, senhoras e senhores, que nós procuramos nesse rápido perpasse analisar em 2 blocos quais foram as ameaças à integridade territorial, aquelas 3, né? A guerra da independência, a luta foi por isso, por manter o Brasil unido. A Confederação do Equador, movimento nitidamente separatista, e a Guerra de 1825, a tentativa de tomada de uma parte do território brasileiro em função de uma guerra histórica que já havia se desenvolvido. E aqui nós vimos as revoltas procurando analisar as suas características e natureza. Então, ambições estrangeiras, sentimentos separatistas, contestação às autoridades constituídas, fraqueza do Estado e das suas instituições na imposição da lei e da ordem, e uma combinação difusa de sentimentos, de ressentimentos nativistas e sociais ameaçaram, sem dúvida, a unidade do Brasil, essa unidade política e territorial até meados do século XIX. Vamos aqui destacar que entre 1822 e 1851, quase 30 anos, apenas em 2 períodos de 3 anos, 28 a 31 e 45 a 48, apenas nesses 2 períodos, o país não viveu tentativas de amputação do território ou revoltas internas. A partir de 1831, particularmente, com a abdicação de Dom Pedro, desencadearam-se rebeliões de norte a sul do Brasil, que só iam se encerrar em 1851, com a pacificação da Revolução Praieira, a última do Império. Portanto, a luta para manter o Brasil unido durou quase 3 décadas, um aspecto, às vezes, menosprezado na historiografia da independência. A emancipação, cabe aqui uma reflexão de ciência política. A emancipação de uma nação se traduz na construção de um Estado, que, em nome da sociedade, tenha condições de exercer a soberania em todo o seu território. Sem o coroamento desse enorme esforço para manter o Brasil unido,
o grito do Ipiranga teria sido apenas um ato de ruptura. A independência teve que ser sustentada por uma continuada ação política e militar, até que se afastassem as ameaças à incolumidade do território e se estabelecesse uma ordem política e social nesse território. Há boas razões, é um dos objetivos da nossa palestra. Quais as razões para esse esforço ter chegado a bom termo e o Brasil não ter se dividido? A primeira delas, talvez a mais importante, é o sentimento de identidade nacional, que fez com que liderança e parcelas da população nas regiões assoladas por revoltas sustentasse a lei, a ordem e a união do Império. Outra razão foi a preocupação do governo, por maior que fosse a contestação à sua autoridade, em proceder dentro da legalidade e, com isso, reforçar sua legitimidade. Foi decisiva também a capacidade militar e diplomática do Império, que empregou o Exército e a Marinha segundo política e estratégia bem fundamentadas e conduzidas, contando com comandantes competentes, leais e valorosos que se impuseram às forças rebeldes, e desenvolvendo uma política externa que assegurou a consecução de objetivos relevantes para o interesse nacional e isolou interferências estrangeiras. E, finalmente, não pode ser esquecida a prática da pacificação. Depois de uma dura repressão à Confederação do Equador, o Império, mesmo quando instalava os processos legais subsequentes à vitória sobre os rebeldes, ele concedia anistia, comutava as penas mais severas, trazendo os antigos insurgentes ao convívio na sociedade e ao processo político institucionalizado. Isso vai se tornar uma tradição brasileira. O imperador, as lideranças políticas, José Clemente Pereira e outros grandes líderes do primeiro e segundo reinado, e as Forças Armadas foram os grandes agentes desse esforço, sendo particularmente cara ao Exército a figura do Duque de Caxias, que em ação pacificadora combinou esses 4 fatores na sua atuação: patriotismo, legalidade, competência militar e anistia, pacificação. O sucesso dessa luta do Brasil para se manter unido, como não podia deixar de acontecer, produziu efeitos importantíssimos. Internamente, com a imposição de sua autoridade em todo o território nacional, o Estado brasileiro teve condições de proibir o tráfico negreiro e, com o fim da desordem e destruição, melhorar a arrecadação e promover iniciativas que deram início ao desenvolvimento do país. Externamente, com as fronteiras consolidadas, o Brasil projetou influência no continente, assumiu o controle da sua política econômica e ofereceu aos países vizinhos um modelo de governo parlamentar e democrático que iria pôr fim à era dos caudilhos e favoreceria avanços institucionais com a resultante e desejada estabilidade regional. De forma, senhores, eu agradeço a atenção de todos pela exposição ao longo desse perpasso pela nossa história nesse período crítico da vida nacional e me coloco à disposição das considerações e perguntas julgadas pertinentes. Agradecemos ao nosso palestrante pela excelente fala e apresentamos a seguinte pergunta, feita pelo senhor Alexandro Santos da Silva, capitão de corbeta da Marinha do Brasil, que é a seguinte: poderia citar as dificuldades de comando, controle e logística nas guerras pós-independência, em frente à extensão do território e às incipientes Forças Armadas brasileiras? Muito obrigado pela pergunta, comandante. Realmente, nós estamos diante de um esforço de reconstrução para compreender como os nossos camaradas do Exército e da Marinha superaram essas dificuldades, quando as ordens levavam meses para alcançarem os seus destinos. A Marinha, através da nossa esquadra, ela se tornou um elemento dinâmico
dessa luta para manter o Brasil unido. O Exército, o elemento mais, não estático, mas não tão dinâmico pela sua presença em todo o território nacional, eventualmente transportado pela Marinha e aplicando poder em determinadas regiões. Mas o elemento dinâmico foi a Marinha do Brasil, particularmente na Guerra de 1825. É notável, na Guerra da Independência, como o comando da guerra, o governo brasileiro, consegue emitir ordens. Taylor, Jewett, comandantes estrangeiros colocados no comando de esquadrilhas brasileiras, navais brasileiras e navios brasileiros, se coordenam e conseguem impedir a junção das forças portuguesas da Cisplatina com a Bahia e de outros pontos do território, reforçando ainda mais esse núcleo central de forças lusitanas lá em Salvador. Eu não me atrevo aqui a discorrer sobre os comandos de convés dessa última Guerra Vela, de 1825, mas o manuseio, o comando de uma nave com as necessárias ordens era uma coisa notável e digna da nossa admiração até hoje. Aliás, na batalha em frente a Salvador contra a esquadra portuguesa, na qual Cochrane vence e coloca ela encurralada dentro de Salvador, ele repete a manobra do almirante Nelson, em Trafalgar, né? Cortar o T. E o faz através de um sistema de comando muito bem concatenado e muito bem executado, já pela nascente Marinha do Brasil. Espero ter respondido a sua pergunta. Agradeço a resposta. Devido à restrição de tempo, encerraremos aqui o debate, agradecendo a todos pela participação e ao nosso palestrante pela clareza e precisão na resposta. Passo a palavra ao nosso ilustre palestrante para suas considerações finais no tempo de 1 minuto. Pois não. Entrando nas minhas considerações finais, após a apresentação, é importante nós destacarmos que a construção do Estado-nação pelo Império, nesse período de 1822 a 1889, só foi possível pelo sucesso em manter o Brasil unido. Essa foi uma etapa decisiva da nossa evolução política, que encerra lições inolvidáveis, sempre presentes na nossa atualidade. Muito obrigado. General aqui na palavra de cima. Para uma resposta em nome do nosso comandante, General Soares, e aqui eu gostaria de fazer um adendo, em vista de eu não ter apresentado a justificativa do nosso comandante, General Soares, comandante militar do Sul. Infelizmente, ele não pôde estar presente, porque nesse momento ele está atendendo um compromisso internacional da Operação Paraná, lá em Curitiba, que envolve 8 países aqui da América do Sul. Operação de ajuda militar, uma simulação, um ciclo de 3 anos de operação, primeiro de preparação, segundo ano